E aí galera do MPV, repórter Vitz DJB apresentando para você mais uma situação de pânico e correria em Porto Alegre. Isso mesmo. Nesta quarta-feira, agora dia 5 de novembro, o que aconteceu? Resumindo para vocês, porque eu vou trazer aqui no vídeo o depoimento do comandante e um depoimento de uma pessoa que estava no local no momento do pânico. O que aconteceu? Como vocês podem ver no fundo, tá passando as imagens. Foi um incêndio num casarão antigo na Rua Marechal, no centro de Porto Alegre. Isso mesmo, para quem conhece o centro de Porto Alegre, tá aí a foto do Maps. Foi na frente da Praça 15. Na Praça 15 na frente, numa loja de calçados. Eu não posso citar o nome. Numa loja de calçados e tem uma loja de roupas do lado. Estilo um bazar também. Uma loja de roupas e uma loja de calçados ali. Uma colada na outra. Até chegou mensagem da redação. E o que aconteceu? Começou um incêndio. Em cerca de 20 minutos as chamas já estavam gigantescas. E acabou gerando pânico e correria no centro de Porto Alegre. E acabou sendo bloqueado no centro uma região da Vigário José Inácio até a Praça 15 e até o terminal de ônibus, o terminal Parobé, coisa que nunca tinha acontecido. Até o terminal Parobé e também da Otávio Rocha até Voluntários da Pátria ficou bloqueado para não ter passagem de pedestre e foi evacuado de modo rápido os prédios vizinhos, porque o fogo ele pegou nesses dois casarões, nesse casarão, perdão, que ele é um só, mas são duas lojas nele, e acabou pegando em 2, 3 prédios vizinhos incêndio também, por causa das chamas, né? E hoje o Porto Alegre teve muito vento, teve bastante vento na tarde, e acabou pegando incêndio nos prédios vizinhos também. E pelas informações que eu obtive com pessoas agora no final da noite, eu tava ali até agora, o estúdio aqui do lado, bem próximo aqui na Marechal. E acabou que o fogo subiu no prédio do lado. Até vou deixar para vocês um depoimento agora, escuta só o depoimento de um rapaz que ele tava no momento do ocorrido. E continue acompanhando as fotos do momento da correria do incêndio no local. Antes de colocar o depoimento, pelas informações, graças a Deus, não teve vítimas. Não teve vítimas. De queimados, não teve vítimas. Teve apenas pessoas que inalaram a fumaça e foram encaminhadas para o HPS. Graças a Deus, vítimas não teve, pelo menos isso. E teve um rapaz, se eu não me engano, que ele acabou tendo uma crise convulsiva, um ataque epilético, no momento dessa correria, porque foi bem complicado. Até o terminal de ônibus foi bloqueado, as pessoas não podiam passar. E as pessoas foram evacuadas dos prédios, tudo prontamente, para não dar perigo. E os bombeiros chegaram por entorno, pelas informações que o comandante deu da entrevista para nós agora no final da noite, em 15, 20 minutos chegou os bombeiros. Teve um detalhe que está sendo bem comentado na mídia, que é sobre as dificuldades que os bombeiros encontraram para poder vencer esse fogo, porque eles estavam apagando fogo até 10, 15 minutos atrás. E qual foi uma dessas dificuldades? Uma delas foi o caminhão escada da capital. Ele estava em manutenção preventiva e foi necessário deslocar a escada Mágiros, de Caxias do Sul da Serra Gaúcha. Isso mesmo. Essas informações eu obtive no portal Correio do Povo, que foi necessário trazer uma escada de Caxias do Sul, porque a escada de Porto Alegre estava em manutenção preventiva. E pelas informações que o comandante passou para nós aqui na entrevista, foi utilizado 8 caminhões de bombeiros. E além dos 8 caminhões de bombeiros, quase todo efetivo de incêndio de Porto Alegre estava no local. Então foi uma correria. E além disso, também outras informações que foi passada para nós, aquelas esferas de concreto que foi colocado pela prefeitura também, bem complicado para o pessoal para poder tirar aquilo ali para poder colocar os caminhões. Então foram os empecilhos que foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros para poder
vencer esse incêndio. E tinha fagulhas de incêndio até agora à noite. Vou deixar o depoimento aí para vocês com um dos seguidores, das pessoas que estava no local no momento do ocorrido, e acompanhe os vídeos que já estava agora no fundo passando para vocês, ok? Pô, mas tá também pegando fogo aqui no carro lá, né? Sabe? Cara, assim, totalmente técnica a situação, né? Do começo, 20 minutos de incêndio, já são mais de 20 minutos de incêndio, e só chegou com um carro dos bombeiros, com 2 bombeiros e uma mulher. Mas assim, a polícia e os bombeiros agiram, de acordo com o que manda a lei, tá? Eles não foram negligentes, mas o problema mesmo é a estrutura que vem de trás. A estrutura que vem de trás, a falta de estrutura, melhor dizendo assim, a falta de um carro adequado, um carro com escada, né, que possibilita porque o trabalho dos bombeiros, assim, da polícia foi excelente, você não tem que reclamar, o que tem que reclamar é a falta de estrutura estatal mesmo para ver essa situação. Como vocês viram, foi uma correria gigantesca, o pessoal tudo apavorado, correndo para lá e para cá, e muita gente também na hora catando, tentando ver o que estava acontecendo, mas graças a Deus vítimas não teve. E um dos problemas que nós encontramos agora na noite foi alguns moradores apavorados querendo entrar no prédio e segue bloqueado, porque os bombeiros ficaram até às 10 horas da noite tocando água nas paredes dos prédios vizinhos para diminuir como é que diz a palavra correta, para não deixar esquentar mais ainda. E até agora às 10 horas da noite a gente conseguiu gravar, acho que quase no último andar do prédio vizinho, uma pequena chama de incêndios, acho que quase no último andar, num dos prédios que ficou atrás desse casarão que pegou fogo. Não sabemos ainda a causa do incêndio, não temos informações exatas que o IGP, o Instituto Geral de Perícias, vai passar agora ao decorrer acredito eu que até sexta-feira. Então, pessoal, vamos colocar agora a entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros que passou pro portal MPV agora, às 10 horas da noite, aqui na frente do ocorrido. E segue bloqueado ainda, segue bloqueado. Eu acredito que até nessa sexta-feira as lojas vizinhas ali não vão conseguir abrir. E até eu observei que tinha bastante, os lojistas, os japoneses, os Ting-Ling, os chineses, tinham bastante agora de noite ali, preocupados. Dava para ver entre eles que estavam bem preocupados. Então, pessoal, foi isso que aconteceu hoje no centro de Porto Alegre. Foi esse incêndio gigantesco que aconteceu em um casarão antigo que acabou afetando 2 lojas. Uma loja de calçados e de roupas. Como vocês podem ver aí no final do vídeo, eu consegui gravar direitinho ali, que deu para ver que destruiu bastante. Com certeza o lojista deve ter perdido bastante coisa. Amanhã nós vamos tentar um depoimento com esses lojistas que acabaram sofrendo com esse incêndio. Então, tá complicado, né? Se já foi enchente agora, cerca de 1 ano atrás, agora esse incêndio, Porto Alegre, a situação tá complicada. E um outro detalhe, eu não posso colocar a minha opinião, mas como é que não tava uma escada? Uma escada tava em manutenção preventiva. Como? O problema disso não é os bombeiros, o problema é a gestão do Rio Grande do Sul. Mas eu não posso colocar minha opinião, ó, já chegou mensagem, fica quieto. Tá bom? A opinião são nos programas do MPV, não aqui no Notícias. Então foi isso que aconteceu, pessoal. Atualizando pra vocês e graças a Deus não teve vítimas. E aí, galera do MPV, pessoal, conseguimos aqui uma reportagem com o Tenente Coronel Euclides, aqui no finalzinho de tudo, pra galera ficar mais tranquila. Agora é 9h53 da noite, o pessoal tá até conseguindo tirar um descanso. Com licença, Coronel, boa noite. Boa noite. Coronel, o que aconteceu aí? Explica pro pessoal poder entender quem tá perdido até agora. Nós tivemos inicialmente o comunicado aí do incêndio lá, quase 15 horas, né? E já quando chegou essa informação via 193, sabendo que era numa loja de roupas, né, e de calçado, e também conhecendo que esses materiais são altamente combustível, né, e Sim. tendo visto que acaba o fogo se propagando muito rápido, então nós já deslocamos 3 equipes para o local, e ao chegar ao local já foi verificado a importância de vir mais reforços para que nós tivéssemos um combate rápido e o fogo não se propagasse aos prédios ao lado. E foi feito isso, então nós trouxemos todas as equipes de Porto Alegre para o local. E esse combate, claro, ele se estendeu devido a esse acúmulo de material que ambas as lojas possuíam.
e o fogo ficou confinado nas lojas, né? E acabou se propagando para os prédios ao lado, que também tivemos, né, alguns pavimentos que foram atingidos, principalmente no prédio ao lado direito, né, no pavimento 9 ali, e também no prédio à esquerda ali, no penúltimo pavimento ali que foi atingido. Perfeito. Mas hoje, até agora, esse momento, o fogo está totalmente controlado, né? Agora às 9h54 já está totalmente controlado. Foi toda a ocorrência. E quantas equipes de caminhões atuaram no local? Todo Porto Alegre? Todo Porto Alegre. Nós tivemos os 8 caminhões de combate, mais 2 autotanques, né, que vieram apoiar, e a escada também. Esse autotanque foi informado que veio de Caxias, da Serra Gaúcha? Não, esse é a autoescada que chegou. O autotanque é de Porto Alegre. De Porto Alegre mesmo. E há risco de desabamento dos prédios atingidos que foram isolados com segurança? Não temos, claro que não posso afirmar 100%, porque depende de uma avaliação dos técnicos da Defesa Civil, que amanhã, após a perícia, será feito todo esse levantamento para ver se há algum risco de desabamento, que até o momento, em princípio, não temos, porque o fogo ficou mais concentrado nas lojas mesmo. Sim, e existe já o caso principal do que foi possível identificar o incêndio? Não temos como apurar, porque a investigação será feita, a perícia, né, amanhã pelo IGP, possivelmente amanhã, né, para verificar aonde se iniciou esse incêndio, qual é o motivo, né. A perícia provavelmente vai levantar e apurar essa situação. Ok, nós encontramos um pessoal aqui na outra rua, Navigário José Inácio, querendo entrar pro prédio. Será que eles vão conseguir entrar hoje mesmo? Ali do lado quase na esquina com a Vigário. Será que vai ser permitido ainda hoje? Não, hoje nós vamos isolar e, na verdade, já está totalmente isolado. Os prédios, né? Os agentes da Defesa Civil também farão um isolamento. Ficará uma guarnição aqui durante a noite da Brigada Militar e, assim como as nossas guarnições, nós vamos deixar 2 equipes aqui, porque sabemos que o rescaldo, alguns focos podem retornar, e aí nós temos a equipe pronta aqui para, né, debelar toda essa situação. Então, as pessoas não terão acesso até amanhã, né? Vamos aguardar aí, depois dessa vistoria da Defesa Civil, se a Defesa Civil vai liberar, e aí sim, aí eles terão acesso. E teve uma loja totalmente perdida, foi uma loja de calçados que começou um incêndio, uma loja de roupas? São 2 lojas, né, uma de calçado e outra de vestuário, roupas, né. E não se sabe com precisão aonde iniciou, né, esse incêndio, porque quando as guarnições chegaram já tinha, né, as 2 estavam já iniciado o incêndio. Então... E as guarnições conseguiram chegar em torno de quê? 20 minutos, 30? Não, foi rápido, né, foi em torno de 10 minutos, até antes, porque a guarnição, né, aqui mais próximo ali, da área central aqui, chegou em 5, 6 minutos. Perfeito. Comandante, muito obrigado pela entrevista. Viu, pessoal, atualizamos para vocês, estamos aqui às 9h45 da noite, e como vocês acompanharam, o pessoal segue aqui ainda. E para finalizar, comandante, por que eles ainda estão colocando um pouco d'água ali? Na verdade, tem alguns focos, né, principalmente na parte de trás da loja, devido ao armazenamento, o acúmulo de material. Então esses focos, volta e meia, eles reiniciam pela caloria, né? Sim. Começa o fogo de novo. E aí nós temos que resfriar e fazer esse combate ali, mas de forma bem tranquila, né? Nós visualizamos num vídeo que lá em cima, quase no último andar do prédio, tinha um pequeno foco de incêndio. Esses focos pequenos ou algo que possa voltar? Não, focos pequenos, né? Resíduos lá, material combustível que permanece. E aí então pode dar reiniciar, mas nada grave, não, que possa começar um incêndio novamente. Perfeito. Tá bom, obrigado, comandante. 4 pessoas inalaram fumaças e foram encaminhadas ao PS. Também amanhã passaremos a atualização de como é que se encontra o estado de saúde dessas pessoas. Fique com Deus, passa de alegria e te inscreve no canal e dá o apoio pro portal MPV.